Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. E nesse vídeo a gente vai estudar o que foram as intifadas, por que elas aconteceram e quando elas aconteceram. Antes, precisamos entender um pouco quem são os palestinos, a formação do Estado de Israel e o que foi a Guerra Civil do Líbano. Quem são os palestinos? Formando um subgrupo étnico dos árabes, os palestinos originalmente não formavam um povo em si, e sim, eles eram simplesmente designados quem moravam na Palestina. Ou seja, os palestinos, na sua origem lá atrás, eles não formavam um povo, uma unidade tanto linguística quanto de tradição, e sim apenas quem morava na região. Então, chamar alguém de palestino é chamar quem é o habitante da Palestina. Após a islamização e a arabização, os palestinos então passam a fazer parte da etnia árabe. Hoje no mundo existem cerca de 13 milhões de palestinos. Desses, 5 milhões vivem na Palestina, principalmente nas regiões da faixa de Gaza e da Cisjordânia. E outros 8 milhões estão espalhados pelo mundo, seja como imigrantes ou refugiados nas mais diversas regiões da Europa, da Ásia e das Américas. Agora que a gente já viu quem são os palestinos, vamos entender um pouco o que foi a formação do Estado de Israel. Resumindo muito, mas muito mesmo, Israel surge principalmente do jogo diplomático e político que ingleses e franceses faziam com os judeus e os palestinos no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os europeus prometiam para ambos os povos a criação de um Estado para chamar de seu, ou seja, um Estado judeu e um Estado palestino, nas antigas regiões bíblicas da Judéia e da Samária. Aliando isso ao sionismo, que é aquele espírito colonizador e imperialista surgido lá no século XIX, que prometia uma terra para os judeus a qualquer custo e principalmente na Palestina, porque foram propostas diversas localidades para o Estado de Israel, inclusive aqui na América do Sul. Mas os sionistas eram totalmente contra. Se deveria existir um Estado de Israel, ele deveria ser na Palestina. E certo desprezo dos outros povos árabes com os palestinos, o Estado de Israel é criado em 1948. E o Brasil tem uma importância super relevante, que é graças ao Oswaldo Aranha, então presidente da ONU, que é formado o Estado de Israel. Essa resolução da ONU leva à criação do Estado de Israel e à promessa, só promessa, da criação de um Estado palestino nas regiões da faixa de Gaza, da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental, de Jericó e diversos pontos polvilhados no deserto do Negev. Esse é um resumo breve, mas muito breve mesmo, do que foi a criação do Estado de Israel. Nós aqui do Clio já tratamos desse tema num podcast. O link para você ouvir está aqui na descrição. Como sabemos, por conta da criação do Estado de Israel, que aliou o desprezo dos povos palestinos por outros povos árabes e o espírito colonizador do sionismo, não tardou para que árabes e israelenses entrassem num conflito que mais ou menos dura até os nossos dias. Se vocês pedirem aqui nos comentários, a gente faz um vídeo sobre a Guerra dos 6 Dias e outro vídeo sobre a Guerra de Outubro, também chamada de Guerra do Yom Kippur pelos israelenses. Agora vamos entender o que foi a Guerra Civil do Líbano. E aqui também a gente vai lançar um breve resumo. A Guerra Civil do Líbano é um dos grandes conflitos na história do século XX no Oriente Médio. E é um conflito que envolve 3 grandes forças. De um lado, as forças árabes sunitas, lideradas pela Síria, anti-Israel e anti-palestinos. De um outro lado, as forças árabes xiitas, lideradas pelo Irã, anti-Israel e pró-palestinos. E as forças cristãs maronitas, anti-palestinos e pró-Israel. Essas 3 forças devastam o Líbano num conflito que dura mais de 20 anos. E o estopim dessa guerra também passa pela situação dos palestinos. O Líbano,
era o país no Oriente Médio que mais recebia refugiados palestinos. Dessa forma, os palestinos passaram a ser uma importante mola política dentro do Líbano. E era de lá que saíam as principais forças de resistência. Por conta disso, você tem a explosão desse conflito que devastou o Líbano durante anos. É preciso nos lembrar que graças à invasão das colinas de Golã, da Revolução Iraniana, da assinatura dos tratados de Campo David, você tem um deslocamento ideológico e político das relações diplomáticas entre Israel e Palestina, deixando de lado a ideologia política e passando cada vez mais pelos aspectos religiosos. A gente pode perceber isso, que a influência na região durante o período da Guerra Fria é relativamente baixa entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Civil do Líbano termina em um grande impasse, porque as três principais potências externas, Irã, Síria e Israel, conseguem dominar partes significativas do país. E para resolver isso, é criado um sistema de rotação dos três poderes. Ou seja, uma hora um sunita toma conta do executivo, um xiita do judiciário e um cristão maronita do legislativo, acontecendo uma revisão da chefia desses três poderes por essas três crenças. E também os palestinos são convidados a se retirarem do Líbano, voltando assim para a Palestina, de onde tinham sido expulsos pelos colonizadores israelenses. Quase que eu falei colonizadores espanhóis. Nossa Senhora. Acho que até aqui deu para entender um pouco o contexto histórico no qual as intifadas estão relacionadas. A gente agora precisa entender o que foram e quando ocorreram as intifadas. A palavra intifada pode ser traduzida do árabe como rebelião, e ela é sempre lançada contra um povo invasor ou um regime opressor. Os palestinos se lançam na intifada por conta do aspecto colonizador, imperialista, racista, dado pelo sionismo. No contexto palestino, as intifadas foram uma tentativa de resistência, por conta desses, ao espírito imperialista e colonizador do sionismo. Se lançando de paus e pedras contra as forças de defesa de Israel, Israel oficialmente não tem exército, e sim forças de defesa, que só são acionadas quando, entre muitas aspas, atacadas. Elas ocorreram no conflito árabe-israelense em dois momentos distintos, entre dezembro de 1987 e setembro de 1993, e entre setembro de 2000 a setembro de 2005. A primeira intifada teve como estopim a morte de 4 palestinos nos arredores do campo de refugiados de Jabalia, pelas forças da IDF, e se arrastou até a assinatura dos tratados de Oslo entre Yasser Arafat, o principal líder palestino até então, e o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, que foi morto por um ultranacionalista de direita radical que assassina o Rabin, alegando que ele estava dando privilégios e terras demais para os palestinos. O tratado também propunha o reconhecimento de ambos os estados, além da cessão de terras por Israel que estavam sendo colonizadas ilegalmente por seus colonos. Já a segunda intifada teve como estopim a visita de Ariel Sharon, primeiro-ministro ligado ao Likud, partido abertamente sionista, ao Templo do Monte, também conhecido como a Mesquita Al-Aqsa, a segunda lugar de principal importância e relevância religiosa para os muçulmanos. Essa visita é vista como uma provocação de Sharon contra os palestinos e leva a uma série de protestos e uma série de lutas entre os palestinos e as forças de defesa de Israel. Após uma longa série de embate entre esses dois povos, é assinado em 2005 mais um tratado de paz, onde Israel simplesmente abandona a faixa de Gaza e começa a construção de um muro separando Israel da Cisjordânia. É preciso ter em mente que a intifada é uma síntese de um longo processo de resistência dos palestinos
contra o jugo colonizador imposto pelo sionismo. Precisamos nos lembrar que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é um fanático religioso. Assim, nem todo israelense é sionista e nem todo judeu é sionista. O caminho pela paz no Oriente Médio passa pelo fim dessa política racista, colonizadora e imperialista no qual Israel faz com seus vizinhos, e a criação de um Estado laico plurinacional que reconheça ao mesmo tempo tanto israelenses como palestinos. Para essa paz existir, é preciso que palestinos e israelenses convivam em harmonia, como tem sido desde a antiguidade, passando pela Idade Média, pela Idade Moderna e pelo mundo antes das duas guerras mundiais. E se você quer mais videoaulas dos mais diversos assuntos sobre história, entra lá em catarse.me/CLIO, participe da nossa campanha de financiamento coletivo e lá, a partir de R$5, você já ajuda o CLIO a se financiar e produzir cada vez mais conteúdos. Não deixe de participar da nossa campanha de assinatura. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, fazer um comentário e assinar o canal. Áudio. Oi, Laís. Tá gravando a meia hora Eu vou do fazer lado, você tá? dormir em 20 minutos. Soltou? Ladies and gentlemen, we got him. Ai, minha bunda!